Curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre aos nossos corações esta manhã. Que a sua palavra, ela venha nos direcionar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento. Que o Espírito Santo do Senhor se faça presente em nossa vida. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, do número 26 em diante. A intercessão do Espírito. A busca pelo Espírito. Diz assim a palavra. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Podeis tomar assento. A nossa busca é pela fé, e a fé é a capacidade humana para transcender, ir além da nossa capacidade pessoal. As pessoas que têm fé sentem-se mais felizes, confiam profundamente em Deus, acreditam no poder e na justiça de Deus, lidam melhor com o medo e sentem que a vida é boa. As pessoas que têm fé, elas vivem muito mais felizes. E o Espírito Santo é o interlocutor entre você e Deus. O Espírito Santo é aquele que leva as suas necessidades a Deus. O Espírito Santo é aquele que traz as respostas de Deus e nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como pedir. A palavra do Senhor diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Então o Espírito Santo é aquele que ele é um interlocutor, ele leva as nossas necessidades, ele traduz para Deus aquilo que realmente estamos necessitados e aquilo que realmente convém, porque muitas vezes nós pedimos e estamos pedindo coisas que não são convenientes, que não seriam boas, mas o Espírito Santo, ele leva a Deus e ele traz as respostas. Então é necessário que nós estejamos com os ouvidos atentos àquilo que o Espírito fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é necessário estar com os ouvidos atentos à palavra de Deus. É necessário ouvir aquilo que Deus vai falar. E falamos em fé, que a fé ela é a capacidade para transcender, ir além daquilo que nós esperamos ou da nossa capacidade. Só podemos ir além pela fé. E a fé, diz a palavra, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé
ela vai crescendo e ela vai nos levando à capacidade para conquistar tudo aquilo que estamos precisando, estamos desejando. Todos nós desejamos ser bem-sucedidos na profissão, casamento, família, negócios. Tudo isso nós queremos vencer, queremos conquistar, mas para isso é necessário ouvir a voz de Deus. A ciência hoje reconhece que o homem é influenciado pela inteligência espiritual. Os cientistas hoje estão já orientando os empresários para que tenham funcionários que eles possuam uma inteligência espiritual. Não apenas o emocional, uma capacidade de conhecimento, mas que os funcionários, eles tragam consigo uma inteligência espiritual, baseado em Jesus Cristo, nos seus atos, na sua maneira de responder às situações. Então há livros hoje falando sobre a inteligência espiritual, e é essa que nós temos que buscar, é essa que nós temos que receber. E ela vem como? Ela vem pelo espiritual, ela vem pelo Espírito de Deus. Mas é necessário ouvir essa voz que vai falar dentro de nós. É necessário ouvir esse direcionamento. Como é que se tem uma inteligência espiritual, se ela não é humana, se ela não é capacidade de conhecimento? É algo que vem pelo Espírito de Deus. Então precisamos buscar essa voz que estará dentro de nós, estará nos guiando. Homens que são guiados pelos ensinos de Cristo. A ciência reconhece que homens que são influenciados pela inteligência espiritual, eles rendem melhor, são melhores líderes, e eles têm a capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 26, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O que Isaque ouviu? A voz de Deus. O que nós precisamos ouvir? A voz de Deus. Os problemas, eles vão surgir de gerações em gerações. A palavra diz que havia uma fome igual à fome nos dias de Abraão. Os problemas, eles vêm sobre os nossos pais, virão sobre nós e virão sobre os nossos filhos. Mas a diferença será aquele que consegue ouvir a voz do Espírito. Quem será o diferencial nesse tempo? Os problemas estão aí se levantando. Já tivemos problemas parecidos como o que estamos vivendo hoje, mas os nossos pais venceram. E venceram por quê? Porque ouviram a voz de Deus. Como é que venceram os nossos pais? Venceram com a marcha da família. A família se uniu, a família saiu às ruas, a família gritou por justiça. Venceram porque ouviram a voz de Deus. Como nós vamos vencer em nossos dias? Dando ouvido à voz de Deus. Eram os mesmos problemas, as mesmas necessidades, e havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita, ouça o que eu vou te falar. Ouça o que eu vou te direcionar. Ouça aquilo que eu tenho para te dizer. E no versículo de número 5 diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está falando para Isaque. Sabe por que Abraão venceu? Porque ele ouviu a minha voz, porque ele guardou os meus mandamentos, porque ele obedeceu aquilo que eu lhe falei.
Então ele venceu a fome, venceu todo o levante do inimigo, porque ele obedeceu. Obedecer a voz, reconhecer quando Deus está falando. Qual é o grande problema que nós temos? Não reconhecer a voz de Deus. O apóstolo Paulo diz: no mundo tem muitas vozes, e nenhuma sem motivo. Nenhuma voz vem sem um motivo. No mundo tem muitas vozes, mas nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ela traz segurança. Ouvir a voz de Deus, ela vai trazer o quê? Recompensas. Ela vai trazer uma colheita abençoada. No versículo 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Nós temos que fazer a diferença no meio de um mundo em caos. Onde estava Isaque? Num lugar de seca. Onde estava Isaque? Num lugar onde todos estavam fugindo, mas o Senhor vem para ele e diz: olha, ouça o que eu vou te dizer. Escuta como eu vou te direcionar. Dá ouvidos à minha palavra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Quando nós olhamos para Abraão, nós falamos: Abraão venceu, Abraão é o pai da fé. Mas por que Abraão é o pai da fé? E por que Abraão venceu? Porque ele ouvia a voz de Deus. Então ouvir a voz de Deus fará toda a diferença. Porque os empresários hoje estão procurando homens com uma capacidade de intelecto espiritual. Porque é diferente de conhecimento, é diferente da sabedoria emocional, é uma sabedoria que é direcionada por Deus, vai por esse caminho. Quando todos estão dizendo não faça isso, e o Espírito está dizendo faça, obedeça o Espírito. Mas nós temos uma tendência emocional a dizer: mas todos estão indo por aquele caminho, todos estão fazendo aquilo. Não interessa o que todos vão fazer, interessa o que o Espírito está te direcionando. A voz espiritual que está dentro de você. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque tantas pessoas estão desorientadas? Porque pararam de dar crédito à palavra de Deus. Porque tantos casamentos estão indo à destruição? Porque pararam de ouvir a palavra de Deus. Porque famílias, negócios estão indo para o desespero? Porque pararam de ouvir a voz de Deus. Homens são guiados por ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar, grandes estudiosos hoje estão se voltando aos dias de Jesus e tentando desvendar a sabedoria de Jesus. Como Jesus agia, como Jesus falava. Muitos estão dizendo: Jesus é o melhor psicólogo. Muitos estão dizendo hoje: Jesus entendia de marketing. Muitos estão dizendo: Jesus era um sábio. E é esta inteligência que nós precisamos buscar, esse intelecto que havia em Jesus. E qual era a sabedoria que havia em Jesus? Falar com o Pai. O que ele falava? Pai, eu sei que sempre me ouves. Oração, falar com Deus. Falar com Deus. Muitas vezes Deus parece não te responder, mas Ele está te ouvindo. Por isso temos que continuar orando, chorando, continuar orando quando tudo parece que não está dando certo, porque Ele está nos ouvindo e Ele nos dará a resposta. Ouvir a voz de Deus traz segurança, traz uma colheita abençoada. Os grandes reis, em tempos de dificuldades, buscavam ouvir a voz de Deus, buscavam saber o que Deus tinha através da boca dos seus profetas. Devo sair à guerra ou não devo sair à guerra? Vou vencer essa guerra ou não vou vencer essa guerra? Hoje nós não estamos dando crédito à voz do Espírito. Abra tua Bíblia em 2 Crônicas,
capítulo de número 20, diz assim, no versículo 20: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra da profecia, creia naquele que está trazendo a palavra de Deus, dê crédito à palavra de Deus, e assim vocês irão prosperar. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperareis. Jesus, em seus dias na terra, ele nos ensina que haveria um momento que o Espírito de Deus viria sobre nós, estaria conosco todos os dias, iria nos dar o consolo, iria nos dar o direcionamento. Abra a tua Bíblia em João capítulo 16, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele vier, versículo 7, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus disse: eu vou de volta ao meu Pai, mas virá o Espírito Santo. Que dia nós estamos vivendo agora? O Espírito Santo. Temos que dar ouvido ao Espírito de Deus, temos que ouvir a sua voz. Ele nos convencerá do pecado, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele vos anunciará tudo o que há de vir. Então o Espírito Santo de Deus é que vai nesses dias nos direcionando, nos levando, nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, nos dando capacidade. Então o Senhor, ele vai falando através do seu ouvido, a sua palavra. Há um grande problema que nós enfrentamos. E qual é esse problema? Não ouvir essa voz, não ouvir a voz do Espírito, não ter uma sabedoria espiritual, porque as pessoas estão perecendo, estão amedrontadas, porque não há em seu coração uma sabedoria espiritual. Não estão conseguindo ouvir esta voz, e vão por muitas vozes. O apóstolo Paulo diz: cuidado, há muitas vozes, e nenhuma sem propósito. Todas elas têm um propósito. E o grande propósito do Deus desse século é te desviar, é tirar você da sabedoria espiritual, é porque você não tem entendimento das bênçãos de Deus. Não basta apenas nós termos promessa. Há um filho de José. José foi um dos homens mais sábios, ouviu a voz de Deus. Estava num cativeiro, mas ouvia a voz de Deus. Estava longe da sua terra, mas ouvia a voz de Deus. Estava num tempo de seca e de fome, mas ouvia a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele direcionou o Egito, porque ouvia a voz de Deus. Então José era um homem que ouvia a voz de Deus. Mas vem a próxima geração, Efraim, seu filho, que tinha grandes promessas sobre a sua vida, mas ele agora toma uma posição diferente do seu pai. Abra a tua Bíblia em Oséias, capítulo de número 5.
diz assim, no versículo de número 10: os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após os mandamentos dos homens. O que diz a palavra? Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após os mandamentos dos homens. Efraim tinha promessa sobre a vida dele, Judá, mas ele agora está num momento terrível, está quebrado, está com juízo avariado. Mas por que isso aconteceu? Porque quis andar após os mandamentos dos homens. Ele quis dar crédito à palavra de homens, ensinamentos de homens. Ele não ouviu mais a voz do Espírito, porque o seu pai venceu, porque o seu pai foi governador no Egito, porque o seu pai venceu em tempo de fome, em tempo de seca, porque ouvia a voz de Deus. E porque agora o seu filho, a próxima geração, a palavra diz que ele está oprimido e quebrantado, porque ele foi por ensinamentos de homens, parou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus. No versículo número 15 diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. A volta a buscar o Espírito Santo. O que o Brasil está precisando nesses dias? A volta à palavra de Deus. Ouvir novamente a voz do Espírito. Nós fomos por homens, fomos por capacidades humanas, pensamos que homens poderiam mudar a situação, quando não damos crédito à voz do Senhor, à voz de Deus. Estamos oprimidos e quebrantados no juízo. É o que está acontecendo no nosso país. Nosso país, ele foi por onde? Mandamento de homens, sabedoria de homens. Mas a palavra diz que quando voltar, irei e voltarei ao meu lugar. O Espírito diz: eu me retirei. O Espírito diz: eu não estou dando mais a sabedoria. Eles estão agora debaixo de ensinamentos de homens. A igreja foi por esse caminho, empresários foram por esse caminho. Quantos estão gastando centenas, milhares de reais em busca de um mentor? Quantos estão pagando cursos e mais cursos e não conseguem romper? Porque está faltando a sabedoria espiritual. Estão buscando em homens, enganadores. Esse dia vi alguém fazendo até uma piada, achei graça, dizendo: eu vendo cursos para as pessoas venderem cursos. Eu vendo curso para a pessoa vender curso. Eu engano que eu estou enriquecendo para que ele engane outras pessoas. É isso que nós estamos vivendo hoje. Todos estão em busca de como enriquecer. Mas a palavra de Deus diz que Isaac, ele enriqueceu em uma terra seca. Mas por que ele enriqueceu em uma terra seca? Porque ele ouviu Abimeleque? Não. Abraão ouviu Abimeleque? Abimeleque era um título, não era o nome de um homem. O Abimeleque dos dias de Abraão era um, dos dias de Isaac era outro. Era um título, não era o homem chamado Abimeleque. Era um título de um governador. Ele ouviu a palavra deles? Não. Eles ficaram admirados com a bênção de Abraão e com a bênção de Isaac. E qual era o segredo de Abraão e de Isaac? Ouvir a palavra de Deus. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz,
guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O que deu ordem a Abimeleque sobre Isaque? Versículo de número 11 diz assim: e mandou Abimeleque a todo o povo dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quando Deus te direciona, você ouve a voz de Deus, ninguém toca em você. Você pode estar no pior lugar e Deus está dando ordem a seu respeito. Ninguém toca em você. Ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. Salmo de número 16, abra a tua Bíblia em Salmos de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Do versículo 7 em diante: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Enquanto você dorme, Deus está te ensinando. Louvado seja o Senhor que me deu bons conselhos. Obrigado, Senhor, porque tem me direcionado. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-á ver a vereda da vida na tua presença. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ouvir a voz de Deus. Essa é a grande diferença daquele que consegue ouvir a voz de Deus. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Eu agradeço ao Senhor pela sua palavra, porque Ele tem me direcionado. Quando ouvimos a voz de Deus, a nossa vida tem alegria. Quando damos crédito à palavra de Deus, a nossa vereda da vida, a fartura, a alegria, a mão direita, a delícias perpetuamente. Quando ouvimos que Efraim, ele agora está o quê? Oprimido, quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento de homens. Olha a grande diferença. Efraim, ele quis andar pelo conselho dos homens. E como ele está agora? Oprimido e quebrantado. Como é que está o povo hoje? Oprimido e quebrantado. Pararam de ouvir os profetas, pararam de dar crédito à palavra de Deus. Então, quando nós entendemos que há uma sabedoria espiritual, nós temos que buscar a sabedoria espiritual. E de onde ela vem? Do Espírito Santo de Deus. Se não ouvirmos a voz do Espírito, nós andaremos oprimidos e quebrantados no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Quis andar de acordo com os mandamentos dos homens. Oséias 5, versículo de número 11. E o Espírito diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que reconheçam-se culpados e busquem a minha face. Estando eles ainda angustiados, se de madrugada me buscarem, se de madrugada eles me buscarem, eles me encontrarão. Continua no capítulo 6, diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele
a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e o teu juízo sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus não está pedindo sacrifícios, Deus está pedindo o teu ouvido. Ouça a minha voz. É melhor obedecer do que sacrificar. A igreja muitas vezes está nos ensinando o quê? Sacrifícios. Olha, faça um sacrifício. Deus não está te pedindo sacrifício, Deus está pedindo o teu ouvido. Ouça a minha voz, ouça o meu espírito. Sacrifica quem desobedeceu, sacrifica quem não ouviu a voz de Deus. Por que temos que ir para o sacrifício? Porque não damos crédito à voz de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, ela vai nos direcionando. Ouvindo a voz de Deus, ela vai nos levando a um tempo de prosperidade. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O que Deus estava dizendo? Não ouça Abimeleque, eu vou te direcionar. Ouça o que eu vou te dizer, ouça aquilo que eu vou te encaminhar. Qual era o primeiro ato de Isaque? Ouvir Abimeleque. Vou fazer uma aliança com ele, eu vou para a terra dele e pedir uma aliança. Muitas vezes qual é o nosso primeiro ato? Fazer uma aliança com homens. A primeira aliança que nós temos é com Deus. Deus prepara os homens, Deus dá ordem aos homens, Deus levanta reis e abate reis. Ah, se fulano fosse o nosso presidente. Não, é Deus. Primeiramente, uma aliança com Deus. Governe quem governar, eu tenho uma aliança primeiramente com Deus. E ninguém vai tocar em mim, como Deus dá ordem para que Abimeleque dá ordem ao povo, e mandou Abimeleque a todo o povo dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quem te protege é Deus. Quem dá ordem a teu respeito é Deus. Ah, se fulano nos perseguir, problema de fulano se quiser me perseguir, porque ele vai ver não comigo, mas com o meu Deus. É com o meu Deus. Ah, eu tenho medo que a igreja vai ser perseguida. Eu não tenho medo algum. A igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar ensinando, a igreja vai continuar levando pessoas à salvação, e ninguém vai impedir. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Mas nós estamos amedrontados. Por que estamos amedrontados? Porque estamos querendo fazer aliança com homens. Aliança não é com homens, aliança é com Deus. Ouça o que eu vou te dizer, ouça o que eu vou te direcionar. Isaque, não faça aliança com Abimeleque, ouça o que eu vou te dizer. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não vai fazer negociação com o Egito. Ouça o que eu vou te dizer. Peregrina na terra que eu vou te levar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão
obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está dizendo: olha, teu pai venceu, não porque ele tinha aliança com Abimeleque. Teu pai venceu porque ele me ouviu. A igreja hoje precisa saber que a igreja nesse país venceu, não porque fez acordo com governos, mas porque obedecia a voz de Deus. Homens simples que subiam no altar, sem conhecimento emocional, sem conhecimento de marketing, arrastava multidões. Era por eles? Não, pelo Espírito. É o Espírito de Deus que vai trazendo a multiplicação. E semeou Isaac naquela mesma terra, algo que nós não podemos parar de semear. Semear. Muitas pessoas estão dizendo: eu vou diminuir a oferta, eu vou diminuir o dízimo, eu não vou poder dar mais dízimo. Está indo pelo pior caminho. Quando você para de semear, você para de colher. Quando você para de crer, você já entrou em derrota. Quando você para de confiar em Deus, você já está destruído. Porque Efraim, que tinha uma grande promessa sobre a vida dele, a palavra diz que ele é um bolo que não virou. Sabe, a pior palavra que pode ter para uma igreja, que pode ter para um cristão, é essa: você é alguém que eu tinha tanta esperança, mas você não se concretizou. Você é um bolo mal formado. Você é um bolo que não chegou ao intento. Então Efraim, ele representa aquele que foge, aquele que não crê, aquele que não busca, aquele que não confia em Deus. Diferente do seu pai, que confiou em Deus em tempo de crise, em tempo de cadeia, em tempo de perseguição, em tempo de inveja, ele continuou a ouvir a voz de Deus. José, em tempos de crise, continuou ouvindo Deus. Em tempos de desprezo, continuou ouvindo Deus. E por isso então Efraim está oprimido e quebrantado no juízo. Como é que está a população hoje? Oprimida e quebrantada no juízo. A população não sabe para onde vai, está oprimido, cabisbaixo, porque não sabe para onde vai. Confiando em homens, confiando em leis humanas, e nós vamos continuar oprimidos e fracos do juízo, sem saber o que vamos fazer. Então, o Senhor está nos chamando: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ele vai curar. Esses dias coloquei um post dizendo, uma palavra de Jeremias, dizendo: não ore mais por esse povo. Eles fizeram um acordo com a rainha dos céus. O grande problema nesse país foi colocar a rainha do céu como mãe desta nação. E muitos não entendem isso. E muitos não entendem que um grande mandante desse país, nos últimos dias, foi fazer acordo com ela. E perde. Porque Deus não dá sua glória para a imagem de escultura nenhuma. Muitos não entenderam porque o Brasil começou a entrar nesse caminho. E ainda estão gritando por um homem. Esse homem perdeu a unção. Ouçam isto: este homem perdeu a unção. É o tempo da igreja. O pastor me perguntou: pastor, nós vamos parar de orar por esses homens? Sim. Vamos voltar a Deus, porque a palavra do Senhor diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Por isso a palavra vem: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle.
é diante de Deus, uma sabedoria espiritual, não uma sabedoria de idolatria, que nós vamos nos ajoelhar diante de imagens, de escultura, ou dizer, Ele é nosso Deus, Ele nos salvou. Quando não damos crédito à voz do Espírito, Ele se retira. Irei e voltarei ao meu lugar. Irei e voltarei ao meu lugar. Jesus disse, enviarei o meu Espírito, e Ele será o Consolador, Ele será o seu advogado, Ele será o seu ensinador, Ele será o seu direcionador. Mas quando você não ouve, quando você não escuta, quando nós não escutamos, Ele sai. Nós estamos vivendo sem o direcionamento do Espírito. A palavra do Senhor diz, não deixará a minha alma no inferno. O salmista, ele tinha um entendimento que quem dava sabedoria a ele era o Espírito Santo. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Far-me ver as veredas da vida, na tua presença, a fartura de alegria, a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Ouvir a voz de Deus. O que fez Isaque, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito na terra que eu te disser. Não desça. Ouça o que eu vou te dizer. Ouvir a voz de Deus. Quantos querem uma sabedoria espiritual? Precisamos ouvir, e ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. O que é necessário em nossos dias? Ouvir a voz de Deus. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 29, diz assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Davi, em meio a uma tempestade, ele ouviu a voz de Deus. Em meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Ela quebra o cedro do Líbano. Não há uma árvore tão resistente como o cedro do Líbano, mas a voz do Senhor quebra. E eles pulam, saltam como se fossem bois. Não há um animal tão difícil de dar à luz como a cerva, mas o Senhor faz a cerva dar luz. A voz do Senhor. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Não. Algum impedimento para Deus agir? Não. O único impedimento que nós temos é não usarmos a nossa inteligência espiritual. Ouvir Deus. Deus, nessa situação, o que eu faço? Senhor, estou no meio de uma terra seca, o que eu faço? Senhor, vou viajar para o Egito? Senhor, o que eu faço agora? Espere Deus falar. Deus disse para Isaque, permaneça nessa terra. Permaneça, porque eu vou te abençoar aí. Eu tenho falado desde a pandemia. Quando veio a pandemia, eu disse para a igreja, não pare de semear. Quem não parar de semear vai ver a diferença.
E temos muitos testemunhos nesse lugar, de pessoas que não pararam, compraram casas, abriram novos negócios, porque deram crédito à palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito. Não é um tempo de estarmos oprimidos, não é um tempo de estarmos em guerras humanas, não é um tempo de contendas humanas, é um tempo de parar e pedir: me direciona, Espírito. Haverá uma diferença. O povo não entendeu que é um povo diferente. Não queira ser todo mundo. A voz do Senhor, ela fala sobre as muitas águas. O que é muitas águas? Sobre muitos povos. Mas poucos conseguem ouvir a voz de Deus. O cedro ouve, ainda que seja rígido. A cerva que não consegue dar à luz ouve. Os mares ouvem o estrondo, mas muitas vezes não obedecem. As multidões ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. A palavra para Isaac foi: o teu pai, ele venceu, porque ele me obedeceu. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã. Ele cai nos mesmos erros do seu pai, mas quando busca a Deus, Deus o resgata. Você pode ter caído nos mesmos erros dos seus pais, mas o Senhor quer te resgatar, e o Senhor quer te prosperar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Dá crédito à palavra de Deus nessa manhã. A palavra do Senhor está dizendo: não vá com a multidão, não se envolva com a multidão, porque eu vou te prosperar. Eu vou te prosperar, eu vou te guardar. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai tocar em você. Essa é a palavra. Senhor meu Pai, estamos na tua presença essa manhã, Pai. Muitas vezes os nossos ouvidos estão fechados. Senhor, não ouvimos a tua voz. Senhor, ouvimos as muitas vozes do mundo. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre essas vozes. Não vá por essas vozes. São vozes perniciosas. São vozes que te levam à derrota, à destruição. Ouça a voz do Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito. Confie em Deus, creia em Deus, e você estará seguro. Confia na palavra profética e prosperareis. Há uma palavra profética sobre esse lugar. Há uma palavra profética de prosperidade. Você vai comprar casas, você vai ser abençoado nesse tempo. Não temas, não se desespere. Deus está no controle. O Senhor te dará sabedoria espiritual. Receba nesta manhã a unção do Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, como ensinar teus filhos, como vencer. Receba nesta manhã a unção do Espírito Santo de Deus. Receba a sabedoria espiritual, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?